Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ponderação Cristã. Eu sou o Paulo e no vídeo de hoje vou reagir a um trecho do debate do Matheus Benites com o Paulo Cogos. O Cogos muita gente conhece, cristão, salvo engano católico, e o Benites, um ateu que tem começado a crescer aqui no YouTube. Eu já inclusive tenho um vídeo aqui no qual eu debati com ele pessoalmente sobre o argumento moral. Foi um debate rápido, tá? Mas vocês já podem ver um pouquinho das minhas posições nesse vídeo, caso você tenha interesse. Então vamos lá, sem mais delongas, só não se esqueça, é claro, de se inscrever no canal, ativa o sininho, isso é muito importante, porque assim o YouTube notifica você de todos os vídeos que eu postar. Vamos lá? Vou reagir ao trecho que está dito, que eu selecionei aqui como Deus não seria necessário para a existência do universo, tem a ver com os argumentos que eu gosto de defender em favor da existência de Deus, e portanto vou reagir a esse trecho, ok? Por hora, é isso. Vamos lá? No universo. Então a gente trabalha considerando o universo como um sistema de causas eficientes e causas materiais. Mais recentemente, na filosofia analítica, foi desenvolvida a ideia da ontologia plana, que é a minha visão ontológica, a partir da qual não há essa pirâmide de substâncias. Não há um ser necessário que está dando sustentação para o universo, para nós contingentes. Na verdade, todos os entes partilham do mesmo estatuto ontológico. A capacidade de afetar outro ente é aquilo que determina a ontologia. Então, tanto o Paulo Cogos quanto um unicórnio são igualmente reais, são igualmente ônticos, são igualmente entes. O que seria ôntico nesse sentido? Seria existir, né? Aquilo existe. Uhum. Não tem essa diferenciação de gradação, de que eu preciso de um ser superior e sobrenatural para dar sustentação para o universo existir. Eu considero essa... Eu achei bem confusa essa exposição, bem confusa. Ele fala que os seres possuem o mesmo grau, né, alguma coisa assim, e aí ele compara o Cogos com o unicórnio, então ele está dizendo que seres mitológicos, seres de histórias existem, tal como coisas no mundo externo. Um pouco confuso, ele devia ter sido um pouco mais claro. Acredito que tudo que ele quer dizer é que ele não acredita na existência de uma realidade última, que é o responsável de alguma maneira, seja causando, seja fundamentando todo o resto da realidade. Acredito que essa é a posição dele. E aí eu queria ver como que ele reagiria ao argumento, os argumentos cosmológicos tradicionais, né? Mas me lembrou muito, eu queria ver como ele reagiria ao argumento cosmológico da contingência, segundo o qual tudo que existe possui uma explicação de sua existência. As coisas não existem simplesmente de forma inexplicável. As coisas possuem uma explicação para existir, e essa explicação ou vai se encontrar em alguma causa externa, por exemplo, essa cadeira existe porque algum marceneiro produziu. Eu existo porque meus pais me produziram, me trouxeram à existência. Ou a explicação da existência de algo se encontra numa necessidade da natureza dessa coisa, ou seja, tal coisa de um tipo tal que não pode não existir, é necessário de existir. Tem uma natureza tal que é impossível que não exista. Me parece um princípio, uma premissa muito plausível, e postular que algo possa existir sem nenhum tipo de explicação, como um fato bruto, me parece anti-intuitivo e me parece um princípio não tão plausível. A gente geralmente associa naturalmente a existência das coisas com alguma explicação, né? Olha ao seu redor, nós naturalmente pensamos que as coisas que existem possuem uma explicação para existir. Então, eu queria ver como ele reagiria a essa premissa, esse princípio da razão suficiente, colocado dessa maneira. Uma premissa que não foi suficientemente fundamentada com evidências ao longo da tradição filosófica ocidental. Então, há aí um contraste entre nossas visões básicas de metafísica. E eu queria saber também, se eu puder voltar... Eu queria ver, já que não foi suficientemente fundamentado, eu queria ver como ele reagiria ao princípio da razão suficiente, que eu expus agora, como ele reagiria aos argumentos tradicionais contra a impossibilidade de se regredir ad infinitum. Geralmente se defende que é impossível que se regrida infinitamente nas causas e, portanto,
o mesmo raciocínio se aplica aos eventos temporais, ou aos momentos temporais, ou aos intervalos temporais. Se há um número infinito de momentos temporais ou intervalos temporais que são anteriores ao momento ou intervalo temporal atual, presente, então o momento presente não chegaria, porque seria necessário que se atravessasse um número infinito de intervalos até que nós chegássemos no intervalo presente, o que é impossível, porque o infinito é algo que não pode ser atravessado. Então não importa quantos momentos passados fossem atravessados, o momento presente jamais chegaria. Então pense numa analogia, por exemplo, tente contar até o infinito. Não importa o quanto você conta o infinito, você nunca vai alcançar um número infinito de fato, porque o infinito é justamente aquilo que não tem fim, não tem limite. Então, se há um número infinito de eventos no passado, você precisa atravessar um por um até chegar no momento atual. E o momento atual não chegaria, dado que não se pode cruzar o infinito, mas o momento atual chegou, estou aqui gravando esse vídeo, portanto, é falso que existe um número atualmente infinito de eventos passados ou de momentos passados, algo nesse sentido. Então eu queria ver como ele reagiria a essa defesa, a defesa típica de que um número atualmente infinito de coisas não pode existir, que é independente do argumento anterior, por exemplo, porque isso implicaria em absurdos, vídeo hotel de Hilbert e etc. Evidências há, bons argumentos há e etc. Acredito que a posição oposta é que não tem fundamentação suficiente, porque parece que é mais plausível pensar que as coisas possuem uma explicação de sua existência do que assumir que algo só está aí, só existe. Além disso, nós temos considerações, e além dos argumentos filosóficos que eu já forneci, nós também temos considerações da física, da mecânica quântica, da cosmologia contemporânea em favor da ideia de que o universo tem um início. A nível subatômico, as partículas emergem de campos quânticos e, portanto, que estão em constante movimento, que implica em tempo. E daí surge o meu argumento da impossibilidade de se regredir de infinito no tempo, a cosmologia contemporânea, com a expansão do universo, com a segunda lei da termodinâmica, com o teorema BGV, com, enfim, há muitos princípios que nos levam a acreditar, que nos dão evidência, que nos faz estarmos racionalmente justificados em pensarmos que o universo teve uma origem, um começo, e que, portanto, a sua causa deve transcendê-lo, para ele afirmar que não tem evidência, que essa é uma posição que não foi suficientemente fundamentada com base em argumentos ou evidência, o que quer que seja. Até aqui ele só alegou, ele não defendeu nada, ele não postulou nenhum argumento, ele não apresentou nenhuma refutação, ele só falou, minha visão é tal, eu acho que a visão oposta não foi suficientemente defendida. Vamos ver se ele vai tentar argumentar ou se o Cogos vai oferecer alguma problemática para isso, alguma objeção. Há uma questão anterior. O que você acha sobre algumas passagens específicas da Bíblia que eu gostaria de ressaltar para entender melhor essa sua visão de que o Antigo Testamento é, de fato, parte do Novo Testamento também na visão unificada cristã? Porque eu observo coisas que são da ótica moderna, secular, absurdas. Você tem algum exemplo? Não, mas antes dele começar a falar os exemplos da Bíblia, eu só queria comentar rapidamente. Basicamente, nós temos aqui uma divergência de visões ontológicas. Sim. Pelo que eu entendi, você é bem heideggeriano. Por causa dessa distinção entre o ôntico e o ontológico. Na verdade, ôntico não foi uma palavra feliz e te levou para um outro contexto, né? Eu não estou falando ôntico na terminologia heideggeriana, eu estou falando só na terminologia de que existe, né? Ele tem substância, eu tenho substância, você tem substância, o unicórnio tem substância, o Homem-Aranha tem substância. Mesmo que uma coisa é imaginária, e se ela pode te afetar, ela é real. E ela não é menos real do que eu e você, e nós não somos menos reais do que Deus. Eu acredito que não existe gradação de realidade ou de existência. Ou algo existe ou não existe. Não é um tipo de conceito do qual se pode ter algum tipo de gradação. Se algo existe, algo se dá no mundo, na realidade. Se algo não existe, algo não se dá na realidade. Eu sei que é um tanto quanto vago e genérico, e eu estou fazendo isso de propósito para não ser polêmico e não ter que me comprometer com muitas teses, mas o ponto é, ou algo se dá, é o caso na realidade, ou algo não é o caso na realidade. Não existe gradação, algo é o caso de uma maneira que ele é mais o caso do que outra coisa. Ou é ou não é. E aí seres imaginários, seres fictícios, seres mitológicos,
Não existem porque não tem um referente no mundo. O que existem são pensamentos. O que existem são proposições cujo referente a respeito delas ou são vazios, né? Elas não se referem a nada, porque não há um unicórnio para qual a proposição possa fazer referência, ou elas se referem meramente aos conceitos e às ideias. E aí, obviamente que os conceitos e as ideias são tão reais quanto nós, eles existem. Mas falar que o unicórnio, sobre o qual nós conceituamos, ou pensamos, ou imaginamos, é tão real quanto nós, é um salto gigantesco. Como que ele pode defender essa tese? Eu sei que, sobretudo entre alguns filósofos analíticos ali do século XX, havia esses debates, mas me parece que é uma tese que hoje em dia já caiu em prestígio e muito pouco aceita e bem controversa e, ao meu ver, obviamente falsa, sabe? Se ele tem que se comprometer com isso para tentar levar adiante a perspectiva dele, então acho que ele já pagou um preço intelectual muito alto para tentar defender o ateísmo, o naturalismo, ou qualquer que seja a visão dele que negue Deus. Lógico mesmo de um unicórnio ou de um leprechaun? Sim. Eu ainda não entendi qual que é a relevância disso para a existência de Deus. Você pode adotar essa perspectiva e ainda assim acreditar que Deus é um ser ontologicamente superior, não porque ele tem mais existência. Como eu disse, eu acredito que não existe gradação de existência, ou existe ou não existe, mas por causa das propriedades de Deus. Deus é onipotente, onisciente, etc. Então, eu acho que está um pouco confuso. Então, mas quando uma pessoa fala, olha, elefantes existem, unicórnios não existem. Sim, é uma questão linguística. O que você quer dizer com existem? Tem substância ontológica? Tem. Mas tem materialidade? Não. Então está... Não tem substância. O que tem substância... E aí também tem que ver o que ele quer dizer com substância, né? Geralmente entende-se substância como sujeito de predicados. Ou seja, aquilo que possui propriedades e que suporta essas propriedades. Nós somos substância porque nós temos, sei lá, nós suportamos uma propriedade que é uma cor, alguma característica e etc. Mas unicórnios não têm propriedades porque unicórnios não se dão na realidade. O que se dá na realidade são os nossos conceitos a respeito dos unicórnios e descrições, etc. Mas não há nada na realidade que seja um unicórnio. Intramentalmente, também não há um unicórnio intramentalmente. Eu acho que são tanto impreciso e até um erro categórico. Não há um unicórnio dentro da nossa mente, das nossas ideias. O que há é um conceito, uma ideia, um pensamento de unicórnio. E isso sim é real. Não confundir a substancialidade ontológica, seja lá exatamente o que isso quer dizer, do nosso pensamento de algo, com aquilo a que o nosso pensamento se refere, ou aquilo a que o nosso pensamento se destina, aquilo que o nosso pensamento captura, tá? Então eu posso imaginar algo que não tem substancialidade, apesar do meu pensamento ter substancialidade. E aqui eu estou entendendo substancialidade simplesmente no sentido de existência, né? Tem substancialidade, existe, é algo no mundo, é algo que se dá na realidade. Essa é uma definição, não uma definição estrita, assim, rigorosa, mas me parece pelo menos apropriada o suficiente para a gente dar de existência, de realidade, de substancialidade ontológica, e claramente unicórnios ou seres ficcionais não têm essa característica, essa substancialidade ontológica entendida nesse sentido. O ontológico de um elefante, ele é superior ao de unicórnio, porque ele existe concretamente, não só como ente mental. Eu não vejo dessa forma, porque a ontologia plana não faz essa hierarquização que o tomismo clássico fez. Eu sei, mas justamente por elefantes existirem concretamente e o unicórnio ser um animal fictício, é porque eu não concordo com a ontologia plana. Tudo bem, mas assim, você... Exatamente, o que é mais plausível? É tão... Tem algo chamado Moore Shift, The Shift of Moore, alguma coisa assim, geralmente essa ideia é trazida, é a troca de Moore, essa ideia é trazida no debate do problema do mal contra a existência de Deus, que é basicamente assim, o ateu ou a pessoa que esteja argumentando contra a existência de Deus a partir da existência do mal vai dizer algo no seguinte sentido: males gratuitos existem, se Deus existe, males gratuitos não existiria, portanto Deus não existe. Só que ele assume a premissa de que males gratuitos existem, a conclusão de que Deus não existe. O teísta, o cristão, ele poderia virar o jogo e dizer o seguinte: ora, Deus existe, temos boas razões para acreditar que Deus existe, portanto concluir que males gratuitos não existem, que é o que está sendo disputado, males gratuitos, né? Porque nós não podemos conceber ou ver, ou enfim, apreciar a razão pela qual o mal existe, que logo esse mal é gratuito.
Então, o Kogos aplicou bem essa coisa talvez até ele não saiba disso, mas da troca de Moore. A conclusão que você quer chegar é tão implausível que eu prefiro pegar essa conclusão e usar como premissa no meu argumento do que aceitar o seu argumento, sabe? Você faz essa troca. É justamente porque, como todos sabemos que elefantes possuem existência extramental, que ele, sei lá, tem superioridade em relação ao nosso conceito de algo que só se dá intramentalmente. Mais uma vez, uma coisa é a ideia de algo, outra coisa é esse algo em si existir na nossa mente. Esse algo em si não existe na nossa mente, o que existe são pensamentos a respeito desse algo. Então, né, é tão implausível, e é por isso que dificilmente você vai fazer uma pessoa ficar quieta num contexto de debate, mas você pode sempre fazer essas trocas e mostrar a implausibilidade da perspectiva dela, que no fim das contas é o que a gente tenta fazer. Não tem motivo para escolher essa visão e não uma visão como a que eu articulei. Você come carne? Como? Você acha que se as coisas têm o mesmo status ontológico, por que você come carne de boi e não de homens? Por que é moral uma matadora porque não é uma matar um questão... boi? Aí Eu não como realmente, carne aí de homens por uma confundiu questão moral, não por uma ontologia com Mas moralidade. pela Aí ontologia realmente. plana. A ontologia plana diz respeito ao campo da metafísica, não da moral. Não, aí o Mateus tá certo. Que faz com que eu não coma carne de homens é um motivo moral. Inclusive, uma das passagens da Bíblia que eu quero ler está relacionada ao canibalismo, por coincidentemente que pareça. Talvez você saiba a passagem que eu estou falando. Da Eucaristia? Não, Isso é meu corpo? não. Não, mas a questão é a seguinte. Tem várias, então. Tem mais de uma. Não, mas a questão é a seguinte. Na sua visão, você tem uma moral que não está ligada à ontologia. Porque se o status ontológico de um boi e de um homem fosse o mesmo, nós não precisaríamos ter uma distinção moral entre matar um homem para comer e matar um boi para comer. Bom ponto, faz sentido, né? Mas não necessariamente ele está correto, porque do fato de seres serem, de entes serem ontologicamente equivalentes no sentido existencial, ou seja, A possui existência tanto quanto B, não se segue que A e B tenham as mesmas propriedades e, portanto, não se segue que A e B possuam as mesmas características morais, porque o que determina o valor moral das coisas não é só a existência, o grau de existência, ou se algo existe ou não, mas, sobretudo, as características que essas coisas possuem. Então o Mateus poderia, não sei o que ele vai dizer, mas ele poderia muito bem dizer algo no seguinte sentido: tá bom, eu acredito que ser humano tem tanta existência quanto unicórnio, quanto boi, quanto o que quer que seja, mas ser humano é racional, ser humano é isso, ser humano é aquilo, ser humano... E dá uma lista de características que o boi não tem, apesar de ambos terem o mesmo grau de existência, e são essas características que, de alguma maneira, fundamentam o valor moral do ser humano. Aí já entraria em outras questões, né? Eu acredito que se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem, porque nada numa perspectiva de mundo naturalista fundamentaria a existência de valores e deveres morais objetivos, que foi o que eu apresentei no meu debate contra o Benítez. Mas, enfim, aí é outra questão. Acho que, embora o Kogos tenha sido esperto o suficiente para fazer um ponto razoável, né? A nossa moralidade tem que estar fundamentada em como as coisas são, na ontologia, eu acho que ele não pegou a sutileza de maneira suficiente para entender que não basta ter o mesmo grau de existência, o que quer que seja, mas tem também as características que as coisas têm, que são sobretudo as razões pelas quais elas possuem o valor moral que possuem. A não ser que você divorcie a sua ética da sua metafísica. Eu vejo as Faltou propriedades sutileza morais pro Kogos. como objetos tais quais os objetos que a gente veio discutindo, que não são do tipo moral, mas eles partilham da mesma substancialidade. Então, nesse sentido, Platonismo, o que moral. é o bem para mim? Eu não vejo o bem de uma maneira platônica. Tem um bem pairando que a gente acessa por uma faculdade misteriosa. Pelo nosso debate, A gente, essa não na era a verdade, perspectiva dele mesmo, não. aristotelicamente, o bem está nas coisas. O que é um bom copo? E aí eu não estou necessariamente admitindo a causa final, tá? Eu estou só usando o exemplo. É um copo que exerce bem a sua função de portar líquido. O que é um bom ser humano?
aquele que é feliz, aquele que floresce, que age com virtude. Entretanto, eu não preciso admitir uma causa final, que é muito difícil de provar. Não, calma. Aí o Benítez, eu acho que ele confunde um pouco ontologia com moralidade. Se por um lado ele chamou a atenção do Cogos por causa disso, agora é ele que está confundindo um pouco as coisas. Quando nós perguntamos o que é um bom homem, e aí você traz as funções do ser humano de alguma maneira para tentar dizer que um bom homem é aquele que vive de acordo com as funções do ser humano, que estão escritas na ontologia humana, tal como um bom copo é aquele que exerce bem a função para a qual ele foi designado, você está usando o bom no sentido equívoco. Existe o bom moral, existe o bom ontológico. O bom ontológico simplesmente no sentido de desempenhar bem a função. Então, o bom ser humano no sentido ontológico, daquele que faz bom uso das suas funções inscritas em seu ser, é um ser humano que possui, sabe, uma vida feliz. E aí você pode dar a descrição que você quiser e seguir Aristóteles de perto. Disso não se segue que o ser humano seja moralmente valioso ou tenha valor intrínseco, ou seja, o locus dos valores e deveres morais, algo nesse sentido. Existe um gap. E aí ele tem que demonstrar como que essas características ontológicas do ser humano, por si só, somente elas, sem existência de Deus ou de qualquer padrão, estilo platônico, conseguem fundamentar a existência de valores morais. Tá? Também não confundir e dizer que a perspectiva aristotélica que as coisas são boas por causa de suas características, com dizer que existe algo que é o bom em si que está nas coisas. Não estou falando que o Mateus cometeu esse erro, não estou falando que ele disse isso, mas pareceu, e de qualquer maneira, para sanar qualquer confusão, isso não está correto. Não estou dizendo que ele se comprometeu com isso, mas se você está me assistindo e teve essa impressão, isso não está correto. Não sei qual é a visão dele. Tá? Então, para Aristóteles, basicamente ele está dizendo que não existe o bem em si, no lugar inteligível, como Platão acreditava. Mas as coisas são boas porque elas têm certas características. Certo? É isso. É porque a descrição inicial dele achei um pouquinho confusa. Para me comprometer com um certo naturalismo neo-aristotélico, como fazem diferentes filósofos, como a Philippa Foot, a Judith Jarvis Thomson, do século XX e XXI, eu posso simplesmente ver que um ser humano bem informado, ele considera essa visão produtora de resultados que outros seres humanos bem informados consideram bons. E bom é aquilo que é desejável. E pode ser falsamente percebido como desejável. Você pode achar vício em aposta parece bom, mas isso é um bom aparente, isso não é o bom de verdade. Não, então ele está admitindo... Aí que eu ia perguntar. Isso para mim, tudo isso funciona muito bem quando nós estamos falando de ética. Mas ou seja, eu estou tomando ética aqui como princípios morais aplicados. Questões mais pragmáticas, como agir e tudo mais, como identificar aquilo que é bom, etc. Agora, quando nós estamos falando de metaética, para mim essas coisas já não funcionam bem, tá? Só porque nós, seres humanos, identificamos algo como bom para a nossa espécie, significa que isso é objetivamente bom e que nós temos valor intrínseco independentemente das nossas considerações? Não, né? Significa que logo a moralidade é objetiva? Não, pelo contrário. Essa descrição que ele deu é totalmente compatível com a perspectiva relativista de ética, de acordo com qual valores e deveres morais não são objetivos, mas são apenas convenções sociais, né? Nós desejamos e tal, então nós temos um acordo implícito de agir assim para o nosso próprio bem. Ok, mas isso é meramente uma convenção social, disso não se segue que esses valores são objetivos, e o ponto é, você tem que demonstrar como esses valores podem ser objetivos numa perspectiva sem Deus. Tá, então, Mateus, nesse sentido ontológico, você disse que o unicórnio existe. Claro. De certa forma, então, Deus existe também. Mas o unicórnio, de certa aí... forma, existe mesmo. Oi? O unicórnio, de certa forma, existe. Exato, No de modo- certa forma. No modo doente mental. Sim. Mas para mim, segundo a minha... Sim, existe enquanto... O que existe, na verdade, não é o unicórnio, é o pensamento de unicórnio. Né? Sutil, mas faz uma grande diferença, né? ontologia não tem essa hierarquia de eu existo mais do que o unicórnio, entendeu? Que ele defende. Agora, E por que você fala em...
Eu também acredito que não há hierarquia, mas eu não vejo qual é a relevância disso para o tema da existência de Deus, porque Deus é superior, não porque ele tem mais existência, mas por causa das suas características, e eu defendo isso. Os filósofos analíticos contemporâneos, em grande medida, também, acredito que, até onde eu saiba, concordariam com isso. E, bom, a gente só pode dizer que nós temos mais existência do que um unicórnio, porque, na verdade, o unicórnio não existe, porque existe a ideia de unicórnio. E aí a nossa ideia de unicórnio tem tanta existência quanto nós, porque ambas se dão igualmente na realidade. Porém, e olha como eu acho que o Matheus está confundindo um pouco as coisas. Eu acho que eu entendo o que ele quer dizer, mas está um pouco confuso na minha perspectiva. De uma maneira meio respeitosa, conheci ele pessoalmente, super gente boa. Mas os meus pensamentos dependem de mim para existir, apesar de eles terem o mesmo grau de existência. Nenhum existir mais do que o outro. Porque não faz sentido, ao meu ver, isso é um erro categórico. O fato de que eles tenham o mesmo grau de existência não significa que um não dependa do outro. É o mesmo raciocínio a Deus. Você pode falar, Deus tem tanta existência quanto qualquer outro ente e adotar essa ontologia plana nesse sentido. Mas isso não se segue que não haja um ente que seja o fundamento de todos os outros por outras questões, a saber, pelos seus atributos, suas propriedades. Um tem existência necessária, os outros são seres contingentes e ultimamente dependem desse ser que tem uma existência necessária, porque se não houvesse esse ser que tem existência necessária, e se tudo que existe possui explicação de sua existência, dependência de causas externas todas contingentes, então não haveria esse fundamento último, portanto, em última análise, nós teríamos que ter um cenário das coisas sem explicação, porque se você depende de algo que depende de outra coisa, e você nunca para em algo que não depende de nada, mas é necessário, você vai ter uma cadeia, um conjunto de seres contingentes para o qual você não tem explicação, ou você, sei lá, vai tentar ser forçado a dizer que o primeiro ente dessa cadeia surgiu do nada, o que também é absurdo. O Hoppe tenta defender algo nesse sentido, e o John Locke, o Andrew Locke demonstra no livro dele sobre o argumento Kahler, um argumento teleológico. Ele tem um argumento que mistura os dois, e ele se defende muito bem em relação ao Hoppe e esse argumento do Hoppe, para quem estiver interessado. Enfim, eu acho que o Matheus está deixando as coisas um pouco confusas, tá? Você pode ter tanta existência, um ser contingente pode ser ter tanta existência quanto o ser necessário, mas o ser necessário ser o motivo pelo qual o ser contingente existe, não vice-versa. Ou seja, ser ontologicamente anterior, ter prioridade ontológica, não porque tem mais existência, mas porque fundamenta a existência de outro ser. Então ainda não entendi muito bem a relevância. Então que Deus não existe. Não, Deus existe enquanto ideia, pô. Não existe como o que ele está defendendo, que é um criador do universo sobrenatural. Com essas características. Né? Mas, por exemplo, eu posso pensar num Deus, posso conceber um demiurgo, quantas divindades eu quiser. E elas vão existir a partir do momento. Darth Vader existe. Então, mas quando ele fala que o bem é algo desejável, ele está admitindo o que Santo Agostinho falava. O homem, ele tem uma angústia existencial porque ele tem um buraco não preenchido por nenhum bem. Então, o que ele quer, o que ele deseja? Ele deseja ser planificado em comunhão com um sumo bono, um sumo bem. Então, o homem tem esse buraco infinito e só um bem infinito poderia preencher. E eu não conheço nenhum bem infinito, a não ser Deus. Então, tem um teólogo que eu gosto muito, o argumento do desejo. Para mim foi o melhor cara do século XIX. Ele diz o seguinte: o bem, ele é algo concreto, objetivo, relacionado necessariamente à realidade última, à metafísica. Porque o bem não é uma simples questão deontológica, como queria Kant, muito menos uma questão utilitária de conveniência particular, mas ele é algo que faz com que o homem, enquanto espécie, opere para o bem comum, visando a sua comunhão com o bem último, que é Deus. Eu parcialmente concordo. Ele teria que trabalhar melhor esse argumento. Eu concordo, eu gosto do argumento do desejo, eu compartilho com essas intuições, mas o argumento precisa ser melhor trabalhado, né? De preferência, colocar em termos de premissa e conclusão. Porque da maneira que tá, assim, a gente tem que entender como as coisas se relacionam, como que você defenderia as premissas mais questionáveis, etc. Porque, ok, você pode ser um ateu, um não teísta e comprar a ideia de que você deseja o bem, significa que você tem carência do bem. Mas disso para dizer que se nós temos uma carência, disso para dizer que há uma carência infinita,
Já há um salto. Então você tem que defender que a carência do ser humano é infinita. Então tem que defender essa tese. Além disso, você tem que defender que existe um objeto que corresponde a essa carência infinita. Porque a princípio é plausível você postular. Você pode ter uma carência infinita, mas não há um objeto que satisfaça essa sua carência infinita. Essa carência de um bem infinito, de algo assim, né, que te satisfaça completamente e só pode ser encontrado em algo que seja o bem infinito. Então você tem que elaborar melhor isso. Eu concordo, acho que há maneira de elaborar para tornar pelo menos esse argumento tendo premissas que são mais plausivelmente verdadeiras do que falsas, né? Que é a ideia que a gente deve buscar no argumento, sem querer buscar certeza absoluta. Enfim, concordo. Mas tem que ser melhor elaborado os pontos. A única coisa que eu tiro é que não existe summum bonum, não existe um grau máximo de bem. A gente pode continuar melhorando infinitamente e não existe Deus. Na verdade, se não elaborar o argumento, o ateu vai ter uma saída fácil. De uma maneira natural, assim como as outras propriedades, a cor. O que é a saúde? Eu gosto muito desse exemplo. Como é que a gente percebe a saúde nas coisas? Esse é um ponto-chave para entender o meu naturalismo ético. Você olha para uma pessoa, você percebe, ela tá com uma pele bronzeada, ela tá uma forma física boa, ela tá comendo uma maçã, são ela as características tá com uma voz, das coisas que soa bem, nos alta. fazem chamá-la Então, de saudável. há saúde ali. Mas isso não significa que tem uma saúde física pairando, não. A saúde está... Tá, o que ele quer falar é da distinção entre sentido conotativo e denotativo de alguma coisa. O sentido conotativo diz respeito ao conceito, à ideia da coisa, de forma resumida, tá? O sentido denotativo são a extensão de coisas no mundo a que esse conceito faz referência. Então, por exemplo, quando eu falo, sei lá, de ser humano, eu posso ter a ideia, o conceito de ser humano, e há coisas no mundo para o qual esse conceito de ser humano se aplica. Um exemplo que eu gosto é causa. Eu tenho o conceito de causa, sei lá, aquilo que de alguma maneira traz outra coisa à existência, que fundamenta. Aí você vê a teoria causal que você prefere, que você acha mais plausível. Então você tem o conceito de causa e você tem as coisas no mundo que são denominadas causa por estarem de acordo com esse conceito. Mas não existe nada que seja no mundo que seja uma causa em si. Não existe uma causa em si aí. O que você tem são coisas, né? Cadeiras, copos. E na medida em que elas exercem certas funções, trazem coisas à existência, fundamentam outras coisas, elas são chamadas de causa. Tá, tudo bem. Mas o que o Matheus Benítez não consegue demonstrar, e aí eu acho que é um desafio para qualquer ateu tentar demonstrar, é como as propriedades naturais dos seres humanos, numa perspectiva de mundo ateísta, consegue trazer à tona a ideia de valor moral objetivo, de bem objetivo. Tá? Então, por exemplo, ok, o ser humano tem certas características, e como que essas características fundamentam a existência do bem no sentido moral? Né? Por que seria, por exemplo, objetivamente mal, se não há Deus, você causar dano a uma pessoa inocente sem nenhuma boa razão, e objetivamente bem você trazer felicidade para aquela pessoa? Por quê? O ateu vai ser forçado a dizer algo nesse sentido. Porque satisfaz aquela pessoa, e se você causa dano, você vai contra a vida daquela pessoa. Enfim, vai ter algum ponto de parada explanatório que não vai ser satisfatório, que não é óbvio. Tá bom, mas por que contra a vida daquela pessoa é algo mal? Porque acaba com a humanidade. Mas por que acabar com a humanidade é algo mal? Uai, não é? E aí vai chegar uma hora que eles vão tentar ser axiomáticos. Ora, é óbvio que é. E numa perspectiva de mundo ateísta, na qual nós estamos jogados na existência sem nenhum tipo de propósito, nós somos um acidente da natureza, não fomos planejados, vamos ser extintos, não é nada óbvio que nós temos algum tipo de valor especial. As nossas características podem nos dar vantagens sociais e de manipulação da natureza, de qualquer tipo, mas não é nada óbvio que nós temos algum tipo de valor, simplesmente por sermos o que somos, né? Porque, sei lá, nós raciocinamos, então nós temos um bem moral. É até um tanto quanto difícil falar, porque não é nada claro, e acho que o Matheus ele tem dificuldade de falar mesmo, porque não é claro como que as características naturais das coisas dão vazão ou sustentam o bem no sentido moral, tá? Eu entendo você falar bem no sentido de é bom
para o interesse das pessoas. É bom para o próprio ser humano que ele tenha certas características que lhe permite dominar a natureza e ter uma existência mais confortável. Beleza. Agora, é objetivamente bom, independentemente do que nós pensamos, independentemente de, sei lá, dessa ideia de ser bom só para o ser humano, acredito que ele não consegue fundamentar. Eu sei que esse ponto pode ter ficado um tanto quanto difícil de seguir, se você não tem treinamento em filosofia e tudo, mas é difícil mesmo de expor, tá? O ponto é, as características naturais dos seres humanos não são suficientes para sustentar moralidade objetiva, bom ou mal objetivamente falando. Porque não é nada óbvio que essas características fundamentam ou elas por si só são de alguma maneira o que nós chamamos de bom e mal, na medida em que numa perspectiva de mundo sem Deus, não é óbvio porque matar um ser humano é algo objetivamente errado, dado tudo o que eu já descrevi. Geralmente os ateus vão ter que ser axiomáticos, mas não é óbvio. No caso do teísmo, é óbvio, porque é um ponto de parada obviamente adequado e explanatório, porque se Deus existe, ele é o bem em si personificado, aquilo que Platão chamava de bem em si, só que é uma pessoa. Ora, se ele é o bem em si, porque ele é o ser maximamente grande, o ser mais possível perfeito de existir, então, bom é aquilo que está de acordo com a natureza do que é o bem em si, e mal é aquilo que está em desacordo com essa natureza. É óbvio, certo? Nós temos um padrão adequado de moralidade objetiva, de bom, do mal e do certo e do errado. Do certo e do errado, no caso, tem algumas nuances, mas enfim. No caso naturalista, você não tem esse ponto de parada explanatório óbvio. Você tem características naturais que não são claramente o fundamento, ou, obviamente, não são, de maneira óbvia, o fundamento da moralidade objetiva, porque você pode sempre perguntar, tá, mas por que acabar com o ser humano é mal, fazer isso é mal? A pessoa vai tentar ser axiomática de uma maneira que não é óbvio que aquele é um axioma adequado, não é claro, sabe? A não ser numa perspectiva em que você insere, porque é bom para a própria espécie, para o próprio ser humano, ok, tá. Beleza, agora estou falando no sentido objetivo, independentemente de qualquer qualificação, assim, é bom só para o ser humano. Talvez tenha ficado um pouco abstrato demais, mas espero que vocês tenham conseguido capturar a ideia. Nas coisas, não existe a saúde em si. Da mesma forma, como a gente observa a bondade? Você vai para a caridade, você vê alguém fazendo uma doação, você vai para, enfim, alguém ajudando um mendigo na rua, para alguém sendo honesto, para alguém sendo... Perfeito, chegou no ponto. Por que é objetivamente bom fazer essas coisas? Ele vai tentar dizer, por que preserva a raça humana? Por que é objetivamente bom preservar a raça humana na perspectiva de mundo ateísta? Qual que é o seu padrão? O que você usa como fundamento para falar? É bom que a raça humana, tananã, e é mal, objetivamente falando, que a raça humana não seja preservada. Provavelmente ele vai parar, por quê? Não é? Porque o ser humano né, sabe? Vai ficar um tanto quanto axiomático. E aí, se você não pega essa sutileza quando você vai defender o argumento moral, talvez você se sinta convencido quando, na verdade, ele só deu um passo para trás, mas o ponto de parada explanatório dele não é bom. Não é óbvio, não é adequado, não é evidente. Você ainda pode se perguntar por que, na perspectiva de mundo sem Deus, essas coisas são objetivamente boas. A gente, na perspectiva de mundo sem Deus, nós somos apenas um ente dentre outros entes. A humanidade é tão valiosa quanto um copo. Nós não fomos planejados, nós vamos deixar de existir, nós temos características distintas, mas nenhuma dessas características, obviamente, nos trazem fatos morais relevantes, a não ser no sentido subjetivo. Por que, sei lá, é objetivamente bom que nós façamos certas coisas para a humanidade, se não pelo mero fato de que, numa perspectiva de mundo sem Deus, de que é bom para a própria humanidade em si. E aí você traz uma perspectiva subjetiva, né? No mundo sem Deus, não é óbvio. Tá? Eu sei que eu estou batendo muito nesse ponto, mas é porque eu acredito que muitos ateus não entendem isso, não entendem que o ponto de parada deles não é óbvio, que eles estão, ao meu ver, tentando fornecer uma explicação que não explica. Íntegro, corajoso, são virtudes, então são indícios de bondade. É aí que é nessa medida que a bondade é algo objetivo, real. Entendam isso, pessoal.
por que ser íntegro, por que ser corajoso é algo objetivamente bom na perspectiva de mundo em que Deus não existe? Se Deus não existe, por que essas coisas são consideradas boas? Qual o seu padrão? Provavelmente ele vai mais uma vez apelar, porque preserva a raça humana, alguma coisa positiva para a raça humana. E aí você repete a pergunta, provavelmente ele vai tentar parar aí. Só que, claramente, não é um ponto de parada explanatória adequado. Estou defendendo que existe uma coisa misteriosa. Na verdade, o realismo que eu estou propondo, ele é salvo. O naturalismo salva o realismo, mas tira o mistério. Eu não preciso apelar nem para faculdades misteriosas, como fazia Platão, nem mesmo para seres sobrenaturais. Se você viu um policial na rua prendendo um maconheiro, isso é bom ou é ruim? Então você precisa de um parâmetro. Tira o mistério a troco de não ter poder explanatório. E o teísmo tem os dois, não tem mistério nem poder, e tem poder explanatório. Porque o platonismo também é um tanto quanto misterioso. Essa ideia de que existe o bem em si é um tanto quanto misterioso, né? Agora, uma pessoa boa, em nível perfeitíssimo, não é misterioso. Pelo menos essa descrição não tem nada de misteriosa. Certo. Preciso. Esse parâmetro é objetivo. Por quê? E tem a ver com os fatos naturais que subjazem aquele evento. Por quê? E que seres humanos oniscientes, de certa forma, saberiam o que é certo e o que é errado em cada circunstância. Ele vai dar a resposta típica de quem propõe essa perspectiva naturalista, essa perspectiva ética naturalista. Basicamente o que eu falei. Se você conseguir entender no raciocínio, você já sabe onde que ele está chegando, onde que ele chegou, né? Vai ser mal porque o ser humano tem certas características, isso faz do ser humano algo um ser valioso, sem explicar como que faz, mas ele só assume que faz, e aí isso vai contra o ser humano que tem essas características. E aí é o ponto, se você assumir que faz sem explicar, mesmo que seu ponto de parada não seja explanatório, você pode argumentar em favor de quase qualquer coisa, né? Eu vou partir desse ponto. Mas por que esse ponto? Você tem que me explicar, porque não é óbvio porque você vai partir que o ser humano com essas características possui valor intrínseco moral. Não, eu vou partir daqui porque sim, é a única coisa que eu posso fazer. Não é óbvio. É igual você partir de axiomas matemáticos na construção de teoremas que não são evidentes, óbvios, não parecem inicialmente intuitivos, e aí você tem que tentar explicar por que você vai partir daquele axioma para você construir sua teoria. A teoria dele faz sentido. O que não faz, tem coerência ulterior. O que não faz sentido é o axioma a partir do qual ele parte. Os seres humanos possuem valor por ter as características que têm. Só que numa perspectiva de mundo sem Deus, já disse, né? Estamos aí por acaso, vamos deixar de existir, somos um acidente da natureza, surgimos aí por acaso, somos um ente dentre outros entes. Por que é óbvio que os seres humanos possuem valor moral intrínseco? Por que você defenderia que partir dessa tese de que seres com certas características são locus da moralidade? Então, se você ir contra o ser humano, dada a sua organização ontológica, você está fazendo algo que é objetivamente mal. É só um axioma não óbvio, não explanatório. Não estou falando que não há ponto de parada, não estou falando que há axiomas. Estou falando que no caso de teísmo, o ponto de parada explanatória é claro. No caso do ateísmo não é. Você ainda pode se perguntar, tá, mas por quê? Não só se perguntar no sentido retórico, se perguntar por que a perspectiva ateísta realmente não explica. Não é óbvio, não é claro, não é. O poder explanatório não está nada evidente para nós. Pelo contrário, parece que, poxa, mas você não explicou nada, você só está assumindo algo e partindo disso para tentar levantar sua teoria, mas assumindo algo sem nenhum apelo explanatório muito significativo. E não evolutivamente, no curso do progresso histórico, a gente foi aprendendo a acertar mais do que errar. Eu sei, mas como é que você pode avaliar a ação do policial se você não tiver a ideia de acertar e errar já pressupõe um padrão moral que não dependa da sua subjetividade ou da subjetividade de qualquer posição política ou do policial ou do maconheiro? Então, mas é exatamente isso. Não é uma subjetividade, Como na verdade entendeu é muito bem o ponto uma dele. objetividade a partir da empiria. Eu acho que o ponto é, a objetividade existe sem Deus, né? Então, eu defendo que sim, ele defende que não. Esse que é o ponto. Vai entrar na questão, o vídeo vai ficar muito longo, entraria em outra questão, da objetividade moral existe sem Deus. Basicamente, debati muito nessa tecla, eu acho que não. Debati nele.
debati com o próprio Benito sobre isso, eu falei para ele, olha, não é óbvio, no caso do teísmo é óbvio, no caso de teísmo nós temos um ponto de parada explanatório que claramente possui poder explanatório e é adequado, no caso do ateísmo não é, você basicamente assume algo que não é adequado explanatoriamente falando a princípio, ou não é claramente, você não consegue explicar por que seria, a não ser ficar repetindo esse ponto de parada. Tá obscuro? Assista o nosso debate e posteriormente pretendo trazer aqui um vídeo sobre o argumento moral, então segue o canal, se inscreva para você não perder e entender mais sobre esse assunto.